Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Vamos iniciar então a explanação do nosso Evangelho, uma oportunidade incrível de aprendermos juntos. Agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui juntos presencialmente e virtualmente, e também que essa energia chegue àquelas pessoas que gostariam de participar aqui conosco, que por alguma razão, algum motivo pessoal, enfim, não pôde estar aqui, seja no online, seja no presencial. O tema de hoje que nós vamos explanar é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não pôr a cadeia debaixo do alqueire. Esse é o capítulo, e a gente vai falar especificamente de um item que é: os sãos não precisam de médico. E quando a gente pensa justamente os sãos não precisam de médico, talvez num primeiro momento a gente, assim, olhando materialmente a vida física, isso é quase que óbvio. Se você está com uma saúde física, não está com nenhuma doença, você não tem necessidade de médico, você não tem necessidade de remédio. Mas essa lição, esse aprendizado que Jesus traz para a gente, ele justamente quer despertar o olhar não para a questão não apenas para a questão da saúde física, mas principalmente, e a mais importante de todas, a saúde espiritual. E a saúde espiritual justamente é aquela que a gente tem o maior desafio de avançar na nossa jornada aqui na Terra. É para isso que a gente está aqui, justamente para seguir aprendendo as questões morais e aprendendo também, expandindo o nosso intelecto. Então, o título da palestra, como sãos não precisam de médicos, ele tem uma primeira mensagem que diz: e aconteceu que, Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está em Mateus. Isso é importante a gente entender, porque justamente os publicanos e os pecadores, na época de Jesus, eles eram, na grande maioria, judeus que eram responsáveis em coletar os impostos nas colônias romanas, que Roma acabou conquistando. E eles eram, de certa forma, vistos como impuros pelos próprios judeus, porque além de muitas vezes acabarem extorquindo, tendo uma corrupção por trás, ou seja, exigindo mais dinheiro, cobrando mais dinheiro do que deveriam cobrar para justamente poderem ter benefício próprio em relação a isso, eles estavam, de certa forma, cobrando um dinheiro maior do seu próprio povo, que eram os judeus. Então, eles não eram bem vistos, e como assim os fariseus indagaram os discípulos de Jesus, mas Jesus escutou, como assim ele está sentado do lado deles comendo, né? E os fariseus, por outro lado, eles surgiram no século II a.C., eles foram quem acabaram, depois de tempos, fundando as sinagogas, né? Eles eram muito atrelados à Torá, que é a Bíblia, né, do judaísmo. Porém, Jesus era muito contra os fariseus, que dizia que os fariseus eles falavam muito, mas não cumpriam. Falavam muito de Deus, mas não praticavam. Eles não faziam, de fato, o que nós chamamos aqui de reforma íntima e de fato, trabalhar as nossas questões morais. Então, os fariseus vinham muito com essa pompa religiosa, mas não estavam, de certa forma, com, entre aspas, na visão de Jesus, com moral para fazer isso. Então, houve essa indagação, Jesus mesmo que convidou os puritanos para almoçar com eles. E o que ele está querendo passar por trás nessa mensagem, né? Primeiro, uma questão muito importante de humildade, ou seja, ele está sentado, sendo o mestre dos mestres, né, que trouxe tanto ensinamento para nós até hoje, e estamos suando para conseguir exercer um pouquinho desses aprendizados no dia a dia. Ele veio justamente mostrar o quanto essa
essa humildade é importante, não importa quem, e o despertar de cada um, ou seja, mesmo os puritanos agindo de entre aspas, má fé com seu próprio povo nessa questão de extorquir dinheiro, para Jesus não era um problema, se é questão de dinheiro, se é pobre, se é rico, se é azul, vermelho, amarelo, enfim. Então isso é uma mensagem importante para a gente ter por trás. E ele estava justamente se dirigindo a quem? Aos pobres e aos deserdados. Jesus quis passar isso nessa mensagem, que estão necessitando de consolação, aos cegos, humildes e de boa fé, mas não aos orgulhosos. E os fariseus, de certa forma, tinham essa pompa de orgulhosos, porque, de fato, quem tem a visão ou o sentimento de que tudo sabe, de que não tem nada para aprender ou para avançar, evoluir, não vai estar aberto a justamente seja os ensinamentos de Jesus na época, seja hoje. Então, essa questão dos sãos não precisam de médico é muito além do que a questão da saúde física, mas sim a nossa saúde e o avanço espiritual. E Jesus, com toda a sua bondade, quis e quer sempre, enfim, nos trazer através dos seus mensageiros espirituais e através que nós temos a oportunidade de estudar e ler e avançar e testar com a nossa própria vida aqui nessa encarnação esse aprendizado, justamente um pouquinho disso. Então ele estava justamente fazendo essa reflexão para os dois lados. Da vida, né, da importância do espiritual, da importância do material. Então, a gente tem que, graças a Deus, agradecer a oportunidade de seguir errando e enxergar que o erro faz parte, seja o erro na esfera que for, seja na questão da gente se auto-perdoar, seja na questão da gente ter se irritado além da conta, seja na questão da gente ter eventualmente dito alguma coisa para alguém que depois na sequência a gente se arrepende da maneira que a gente disse, enfim. Então, estamos aqui, e a vida de fato é uma escola, para seguir dia após dia aprendendo. E aí teve justamente aquela dica muito valiosa de Santo Agostinho de como ele trabalhou na encarnação dele a reforma íntima, que era ao final de cada dia refletir o dia que ele teve, a jornada que ele passou e pensar, né? E a gente consegue fazer isso rápido, refletindo e fazendo um replay da nossa jornada, do o que eu fiz legal, o que não foi, o que eu poderia me desculpar, eventualmente se fez alguma coisa que você sente que não foi bacana com algum familiar, com algum colega de trabalho, ou quem quer que seja, passa a mão no telefone ou manda uma mensagem e a gente está sempre podendo nos desculpar e avançar em relação a essa evolução das questões principalmente morais. Na questão da nossa condição evolutiva, a gente sabe como planeta de expiação e provas que está caminhando para um planeta de regeneração, mas ainda tem muitas décadas, anos, enfim, pela frente, que a gente está num planeta com mais, infelizmente, ainda mais maldade do que bondade. Isso tende a caminhar para a gente ter mais bondade do que maldade, mas isso está até dentro da gente. A gente tem dentro de nós essa questão e esse sentimento, e se a gente sente alguma coisa que não é tão positivo, é porque, e a gente sabe qual que é esse sentimento, seja orgulho, seja raiva, seja o ódio, seja a vingança, seja o que for, seja ciúme, tudo isso que atrapalha muito, egoísmo, se a gente sabe explicar o que é isso, é porque, infelizmente, ainda estamos lapidando dentro de nós. E com essa mensagem, justamente em relação aos que os sãos não precisam de médicos, a gente pode refletir que a gente tem duas frentes para avançar na nossa jornada aqui encarnados, para evoluir justamente na questão da sanidade, como Jesus colocou, espiritual principalmente. Um é através do sofrimento e o outro é através de sentimento. O sofrimento, a gente vive isso e faz parte de todos que, a grande maioria, né, a não ser que fôssemos ou algum de nós missionário, mas a grande maioria está aqui
no planeta de provas e expiações, porque tem expiações e tem provas. Expiações são questões assim que a gente está colhendo o que a gente plantou, seja nessa própria jornada, nessa própria vida, seja em vidas passadas, a gente plantou muita coisa e a gente nada mais está do que colhendo essa colheita, e muitas vezes há coisas dolorosas e é importante a gente buscar não sempre ou quase nunca se comparar ao outro, à vida do outro, às vezes até um familiar, porque cada um está na sua jornada, cada um está na sua caminhada, cada um tem e vive exatamente o que precisa. Então, nesse lado de expiações, a gente tem justamente o que a gente plantou, e na questão de provas, muitas vezes são desafios que a gente tem que passar para lapidação, entendendo que nada que vem para a gente é o acaso, que tudo que acontece tem um porquê, e a gente cada vez mais que estuda o Espiritismo tem essa clareza de que a vida não encerra com a morte aqui física, mas ela segue, a gente já vem de muitas vidas e seguirá para muitas outras vidas. Nos traz aí um conforto para justamente encarar esses desafios com mais tranquilidade. Então, isso é o lado do sofrimento na lapidação aí das nossas questões morais, da nossa saúde espiritual, como Jesus colocou nessa mensagem, nessa parábola. E o lado do sentimento é justamente quando a gente sente dentro de nós uma vontade de querer conhecer mais, de querer saber mais, de sair um pouco das questões materiais para uma busca espiritual, uma conexão de entender por que estamos aqui, quem somos nós, para onde vamos. Então, diria que praticamente todos nós aqui estamos estudando, aprendendo e nos reunindo por uma razão maior, por um sentimento, para uma vontade de querer isso. E há algumas pessoas que acabam conseguindo, na própria encarnação, passar com muito pouco sofrimento essa evolução, essa lapidação moral, porque ela vai em busca das questões que ela sabe que precisa melhorar, e a gente, no fundo, sabe dentro de nós quais são os nossos pontos fracos. Na grande maioria das vezes a gente percebe esses pontos fracos, acabam vindo como espelho para a gente com as pessoas que a gente tem mais próximas da nossa vida, que estão toda hora ali, sem a gente ver que é um espelho, mas refletindo aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes nos incomoda demais. E é justamente essa feridinha que a gente deveria, né, ou prestar atenção e trabalhar bastante. Então a gente tem esses caminhos, quer dizer, do sofrimento, e é normal, como planeta de prova e expiação, haver o sofrimento, faz parte disso, justamente na dor que a grande maioria de todos nós aprende, seja uma prova, seja uma expiação, ou nessa questão mesmo de sentimento, que quanto mais a gente for atrás, se instruir e aplicar isso no dia a dia, mais do que apenas ler, mas de fato ou ficar na teoria, né, de colocar mesmo em prática, e se não der certo, coloquei em prática, me irritei, não funcionou, tá tudo certo, enfim, que bom que tenho mais um dia para recomeçar, vou dormir, amanhã começa um novo dia, e que seja um dia que eu possa evoluir e aprender nesse ponto. Então a gente tem muitos e muitos dias para utilizar justamente na nossa lapidação espiritual. Justamente, então, Jesus, com essa explanação, ele traz, além dessa questão da humildade, né, como a gente já conversou aqui, pelo fato de estar, de fato, fazendo uma refeição junto com os publicanos e sendo um choque para os fariseus que estavam ali olhando, e talvez até para alguns discípulos, eventualmente. Ele também percebeu a questão do tom irônico que os fariseus colocaram essa indagação, mas, como a gente colocou, ele tinha um olhar de que eles muito falavam e pouco faziam, na real, na sua vida moral, né, de avanço espiritual com o judaísmo. Então, que todo mundo tem sim a possibilidade de aprender com os erros, de se arrepender e de avançar, e talvez ele enxergava que, com o tempo, os puritanos que estavam ali e pecadores sentados com ele teriam esse dia que iria fatalmente em algum momento, e graças a Deus, chegar para um despertar espiritual. Então, ele não vê problema nenhum em sentar com eles para justamente ter essa reflexão.
E a gente tem aqui uma passagem desse texto do Evangelho que diz o seguinte, e mostra como os pensamentos de Jesus Cristo e de Kardec, de Allan Kardec, andam, né? Estavam e seguem muito de mãos dadas. Então, diz assim, Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente aqui no capítulo 24, e traz isso, né, de que Jesus quer e trouxe muito ensinamento, fez uma encarnação inteira cheia de lições através das suas parábolas para a gente aprender e avançar. Estamos aqui 2000 anos depois, ainda, enfim, dando muitas cambalhotas e tombos e avançando como humanidade, né, nessa lapidação espiritual. E quem sabe em breve aí num planeta onde vai haver mais bondade, mais pensamentos positivos, mais amor ao próximo do que o contrário, né? Mas ele de fato traz que esse aprendizado, esses ensinamentos todos só vão funcionar para quem está aberto, que é justamente o que a gente estava falando dos caminhos. Tem o sofrimento e tem o sentimento. Quem está sentindo que quer entender algo maior, quer seguir avançando, se expandindo, entendendo que a vida não encerra nessa existência corpórea, mas que a gente segue e somos eternos como espírito. E nesse momento, a gente já, nesse olhar de avanço através do sentimento, a gente já se coloca numa posição de humildade, entendendo que a gente sabe muito, muito, muito pouquinho. Dia após dia a gente pode e deve, né, seguir avançando, aprendendo, mas a gente tem uma jornada gigante e não vai, com certeza, encerrar nessa encarnação. A gente tem muitas pela frente seja para resolver expiações passadas, seja para seguir avançando, aprendendo e também muitas vezes através do amor, fazendo reencarnações que a gente está contribuindo, ajudando as famílias que a gente acaba muitas vezes sendo escolhido participar para reencarnar. Então, as sábias lições de Jesus Cristo nesse pedacinho, né, que é bem curto do Evangelho, ele traz uma reflexão para que a gente tenha, na visão de Jesus, o que é a saúde plena, que é justamente holística. Ela é muito mais abrangente do que apenas a existência física. E, de alguma forma, é importante a gente se conscientizar que muitos, mas muitos mesmo, e muitas vezes nós estamos aqui doentes. E, de novo, não é só a doença física, já estou com gripe, estou com resfriado, fiquei de cama, mas muitas vezes é uma doença que a gente está, com alguma coisa muito negativa na nossa cabeça, com um pensamento muito ruim. Isso é uma doença espiritual, a gente não está com a mente, corpo e físico em equilíbrio. Então, a reflexão é justamente a busca do equilíbrio. Jesus dizia ali na mensagem dele que ele quer justamente que ninguém vai precisar de médico se está são. Mas o que é estar são para Jesus? É quem está 100% equilíbrio. E o 100% equilíbrio que é muito difícil, vide a nossa leitura e aprendizado constante para a reforma íntima, é estar com a saúde física, a mental, a espiritual, em equilíbrio constante. E muitas vezes, mesmo que a gente faça um esforço e consiga se manter dessa forma, pela situação que a gente vive como planeta, a gente o tempo todo, seja encarnado, seja desencarnado, bombardeado, eu diria assim, de energias muito negativas, de pensamentos muito negativos. Então, muitas vezes é uma brechinha, um pensamento não muito legal que a gente teve, que a gente já abriu uma porta para algo que desequilibra tudo, e aí dali a gente precisa de mais tempo e meditação, e oração, e conexão, e um tempo sozinho para se reequilibrar. Então, e faz parte, acho que tendo, através dessa mensagem muito especial, essa consciência de que a gente precisa constantemente o tal vigiai e orai,
a gente vai levar a vida com mais leveza, e mesmo que haja contratempos, que venham umas marolas, umas nuvens negras, elas passam, e basta a gente já tendo esse sentimento de cura, né? Autocura, auto-perdão, e que a gente pode fazer isso de uma maneira muito, muito forte. Às vezes, estamos com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Às vezes a gente vai automaticamente por uma questão, isso vai me tratar, mas às vezes a gente pode se aquietar, a gente pode pedir para o nosso mentor, a gente pode se conectar conosco mesmo, com a espiritualidade, e pedir ajuda. A gente pode colocar uma aguinha do lado da nossa cabeceira todas as noites antes de dormir, fazer uma oração e pedir para essa água com fé que ela seja fluidificada com todos os remedinhos, as energias que a gente precisa para o dia seguinte, e todo dia a gente tomar essa água ao amanhecer, fazendo também uma oração de agradecimento pela manhã, pelo dia que vai começar. Então, isso com certeza ajuda demais a gente tendo essa consciência de quão fortes somos, seja conosco, seja como a gente mesmo muitas vezes faz aqui, de vibrações, energias, pensamentos para o outro. A oração tem uma força gigantesca nisso, e é muito do que o Jesus traz nessa mensagem em relação à saúde plena, né? Mais uma mensagem aqui. Se alguém quiser me seguir, que isso Jesus traz justamente e tem tudo a ver, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então ele traz justamente a importância da gente ter fé, da gente colocar fé de que as coisas que a gente está vivendo e passando fazem parte e da nossa vida, não estão acontecendo por acaso, e da melhor maneira que a gente puder lidar com isso, mais rápido a gente vai passar por isso, ou talvez de uma maneira mais racional e com mais clareza a gente vai conseguir tomar decisões certas e não ser lesado, às vezes, até no próprio físico, com alguma doença em razão de pensamentos ruins por alguma coisa que a gente esteja passando, e não se vitimizando, mas sim se colocando sempre como protagonista, né? Através de vários ensinamentos de Jesus. Então isso é importante a gente refletir a respeito disso e, de certa forma, agradecer, seja as coisas boas, seja as coisas ruins que passam conosco, e buscar sempre esse equilíbrio, entendendo, na grande maioria das vezes, que as doenças elas chegam de fora para dentro, vem do espiritual, né, do mundo invisível, diria assim, do espiritual, dessas camadas de energia, perispírito, para depois reagir no corpo físico, né? É o último momento, então é o último local, e é o local que a gente aqui na matéria enxerga, fala, opa, tem alguma coisa que não está bem. Então a gente tendo essa consciência de que a gente pode cuidar do nosso físico e também cuidar desse nosso corpo espiritual, desse corpo energético, é super, super válido. Então, de certa forma, esse caminho de como a gente vai seguir em relação à sanidade, como Jesus colocou aqui, de não precisarmos de médicos, ele foi um super, e todo esse ensinamento dele é desse gigante médico espiritual, com todos os ensinamentos de como a gente pode, inclusive, só estudando o Evangelho, a gente já tem uma infinidade de ações fáceis para serem implementadas, fáceis não diria, mas enfim, ações para serem implementadas na nossa vida em relação a essa questão moral, né, e da expansão do intelecto para a espiritualidade, e também a questão do corpo físico. Então, a gente deve sim estar sempre buscando a nossa melhoria material. E dessa maneira, seguindo estudando, seguindo tendo essa consciência, seguindo acreditando que a gente pode se curar, que a gente pode se perdoar, que a gente pode se levar menos a sério, e isso não só conosco, mas também com aqueles que estão ao nosso redor, e a gente pode e deve ajudar a fazer o bem a todos, né, sem distinção. Então, temos a missão de evoluir
como espíritos e de fazer o máximo de bem que a gente pode. Então, por que não fazer e fazer sempre isso? Então, justamente, é disso que esse curto pedaço do Evangelho ele traz. E aí eu trouxe um texto do livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, que chama-se O Livro da Esperança. Ele foi escrito pelo Espírito Emmanuel, e ele tem uma mensagem que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou agora. Vamos lá. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Deus é o nosso divino médico. Que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, não estamos falando de terapia material, vamos entrar nos exemplos de terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze os outros o que desejas que os outros te façam. Então já tem um super ensinamento aqui sobre a questão do egoísmo. Vou sempre fazer ao outro o que eu gostaria de receber. Nas convulsões de cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Então é importante o aprendizado, a questão da paciência, de que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Então, todos esses ensinamentos que estão no nosso Evangelho. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Então, é importante sempre ter o olhar ingênuo e puro da criança. Na paralisia de espírito, por falsa virtude. Se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Ou seja, se você tem essa visão dessa falsa virtude de que, enfim, tudo sei, enfim, sou enorme, estou acima do bem e do mal, acima de todos, então seja isso aqui no mundo, de fato, lidere, seja essa pessoa. E justamente essa provocação ou reflexão, eu diria, para que a gente, de fato, se coloque no nosso lugar, que somos ainda muito, muito, muito imperfeitos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. E aqui também muito o aprendizado, o estudo traz mais e mais respostas, né? Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Então, mesmo que você receba algo muito negativo, não devolva com a mesma moeda, devolve com uma oração, devolve com um pensamento positivo. É esse o caminho. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me, que a gente até falou um pouco mais detalhado acima. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Então é justamente aí reforçando o que a gente falou. Sim, somos ainda a mensagem de Emmanuel. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, nos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persistir em fugir do remédio. Ou seja, cada um de nós tem a nossa ficha lá na espiritualidade, a gente tem muita gente
boa querendo nos ajudar, muitos espíritos de luz querendo acompanhar, olhando as nossas fichas, olhando cada ação, cada reação, como a gente reage às expiações, que são coisas que nós mesmo, de novo, plantamos e a gente esqueceu aqui, seja nessa vida, seja no passado, e a gente está se queixando disso, seja provas que são, enfim, desafios que são difíceis, mas a gente tem a capacidade de superar, basta a gente ter fé, entregar e acreditar e saber que Jesus e a espiritualidade está conosco, o nosso mentor está sempre ao nosso lado, mas se a gente não quiser, é o que a mensagem que coloca, nem Jesus Cristo pode ajudar, a gente precisa querer, precisa ter essa vontade, precisa ser aquele caminho que a gente falou um pouco antes, do sentimento, do entender que existe algo muito maior e entendendo e confiando a esse muito maior, que a gente pouco entende pela ignorância ainda que somos, de compreensão mesmo da espiritualidade, ao menos nos traz conforto se a gente coloca Jesus e esses espíritos superiores junto conosco nessa caminhada, né? A gente consegue dar passos com mais força, com mais querer, com mais confiança em nós mesmos, enfim. E mesmo se a gente dá uma escorregada, tá tudo certo, dia seguinte a gente pode fazer esse dia ser especial e ser melhor. Então, eu encerro aqui essa reflexão dessa pequena mensagem do capítulo Não Pôr a Cadeia Debaixo do Alqueire, que tem, como a gente falou, o título Sãos Não Precisam de Médico. Mas aí fica a reflexão, será que estamos sãos na questão física, espiritual, mental, ou temos coisas para trabalhar e por onde começar? Então, agradeço a oportunidade, que Jesus siga sempre nos instruindo, nos acompanhando, nos iluminando,